Boa noite a todos. Saúdo aos colegas vereadores, servidores da casa, todos os que nos assistem online e também os que hoje na sessão de abertura que é a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 1º de fevereiro de 2021, 2021, quero fazer uma saudação especial ao nosso prefeito, Alcione Grastin, que nos prestigia nessa noite. É uma honra recebê-lo na sede do Legislativo Municipal. Queremos saudar também a nossa vice-prefeita, Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Saudar o chefe de gabinete, Duarte Brena, secretário de Turismo, Felipe Pavan, procurador do município, doutor colega Rodolfo Schmidt, saudar o Ismael também trabalha no jurídico. Quem mais que está lá atrás? Os colegas lá que trabalham na prefeitura também. O presidente, acho que continua presidente do PSL, Claucir, o suplente de vereador, que também nos acompanha, o Becker, o Guadain e o Mito, que são umas figuras sempre presentes, junto também com o Dolmes, o Dejair, o Boito, o Fim e todos aqueles que vierem a essa casa. Antes de abrir oficialmente a sessão, com a permissão e a acolhida dos demais vereadores, eu quero, já que é uma honra receber o chefe do Executivo na nossa casa, me permitam convidá-lo para que possa também fazer a sua saudação na abertura das sessões da Câmara nesse ano legislativo, esperando que todos possam fazer o melhor para o nosso município. Então, eu gostaria de convidá-lo e, por gentileza, se quiser fazer uso da tribuna, prefeito, ela está à sua disposição. Senhor presidente, Gilmar Perusso, demais vereadores, servidores desse poder, senhoras e senhores, pessoas que acompanham esta primeira sessão online, pratenses. Com muita satisfação, recebemos o convite do Poder Legislativo e aqui estamos para acompanhar esse momento festivo e democrático que é a abertura do ano legislativo. Esta casa, a Casa do Povo, ela representa todos os anseios e tudo que a população almeja que aconteça em nosso município. E, nesse sentido, eu quero dizer que a última vez que eu ocupei este microfone foi um momento de extrema alegria e extrema emoção para a minha pessoa. E hoje estou aqui novamente, como disse, pelo convite que nos foi estendido, juntamente com os colegas do Poder Executivo, vice-prefeito, chefe de gabinete, secretários, assessoria, enfim. Todos aqueles que têm a certeza de que os projetos e demais encaminhamentos realizados a esta casa terão o devido acompanhamento e, com certeza, a efetiva aplicação do devido processo legal, que é o que todo cidadão brasileiro almeja. Porque só assim teremos a comprovação de que a democracia está presente.
Então, quero ratificar o nosso compromisso como chefe do Poder Executivo, no sentido de melhor encaminhamento dos caminhos que ficam estreitos entre os poderes, mas sem, é claro, esquecer as legitimidades de cada poder. Estamos bem cientes de quais são nossas obrigações à frente do Poder Executivo, assim como nossa vice e nossos colegas de poder, e assim, a tripartição dos poderes presentes na Constituição, ela deve ser preservada e deve ser... Mas sem esquecer que o andar para e passo do Poder Executivo e Legislativo faz parte de tudo o que o cidadão almeja. Aliás, o cidadão pratense, enfim, o cidadão é o destinatário do serviço realizado pelos poderes, assim como o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. E dizer que, estando nesse encaminhamento, nós estaremos cumprindo, o presidente e demais vereadores, né, aquele objetivo que nos foi conferido no momento da votação, no momento da eleição, que é fazer o encaminhamento melhor de todas as demandas que aqui aportarem. Então, eu quero desejar muita sorte a todos vocês, presidente e demais vereadores, clamando que tudo dê certo, tudo seja encaminhado da melhor forma que a população, a comunidade da Nova Prata espera. E assim, estamos em plena condição de dizer que os encaminhamentos desta casa também ao Poder Executivo serão feitos com a atenção especial do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Então, novamente, agradeço o convite que nos foi estendido, agradeço esse momento de participação e poder falar novamente com emoção, talvez não tão acirrada como da última vez, que quase estávamos impedidos de falar por emoção violenta. Então, assim, sucesso a todos, vereadores, sucesso à mesa, e vamos em frente. Temos muito que fazer pelo engrandecimento de Nova Prata. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos, então, a presença do chefe do Executivo Municipal, prefeito Alcione Grastin, e dizer que as portas do Legislativo estão abertas, não apenas ao prefeito, que é o mandatário maior do Executivo, mas a todos os seus membros, chefia de gabinete, vice-prefeita, secretariado, né, e todos aqueles que aqui acorrerem, certamente vindo em prol do interesse público e da democracia, serão sempre muito bem acolhidos. Queremos agradecê-los, saudando também a secretária de Assistência Social, a Janaína, né, que nos prestigia nesse momento. Queremos agora convidá-los a assistirem à primeira sessão e também, sabedores de que existem outros compromissos também por parte do Executivo, fiquem à vontade para quando entenderem de querendo se ausentarem desse recinto. Saudamos também o secretário de Administração, Rosimar Brandalize. Dito isso, declaro aberta, em nome de Deus, a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 1º de fevereiro de 2021. Nós temos ata? Faremos a leitura da ata da sessão passada, que é a sessão extraordinária. O secretário fará a leitura.
A ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 19 de janeiro de 2021. Aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 11 horas e 30 minutos, no plenário Valdir Forquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão extraordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koproski, Idacir Pegoraro, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Jandir Reis, Dilson Cassol, Clécio Zamin, Gilmar Luiz Lovizão, Cláudio Dilda e Agenor Minosso. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Se alguém tiver alguma dificuldade aí, podem ter calma aí que a Paula vai assessorar todos sem pressa alguma. Acho que sim. Lógico que tu vê o do Gilson. Ata aprovada por todos os vereadores. Então, dizer desde o início as bem-vindas aí ao vereador Cláudio Dilda, o vereador Gilmar Lovizon, Agenor Minosso, Idacir Pegoraro, Claudimiro Proski, Marcelo Barato, Clécio Zamin, Jandir Rassi, Roseli Albuquerque e Dilson Cassol. Antes de entrar na ordem do dia, eu quero apenas a título de orientação, e sempre que tiverem alguma dúvida, podem solicitar na mesa que nós estaremos auxiliando em qualquer dificuldade que possa surgir. Sempre que há um projeto de lei novo, que venha do Executivo ou que venha do Legislativo, a regra é que esse projeto baixe para as comissões. Se houver algum pedido de votação, ele poderá ser votado se nenhum vereador solicitar a baixa. O que eu quero dizer com isso? É que um pedido de baixa, ele tem preferência em relação a qualquer outro pedido, quando o projeto é novo, ou quando for se tratar de uma emenda. Então, quando um vereador quiser pedir baixa, né, ele tem essa prerrogativa e é previsto no regimento. Né? Se houver um consenso de ninguém pedir baixa, o projeto poderá então ser votado, discutido e votado tranquilamente. Com o andar dos trabalhos, as questões que forem surgindo, nós poderemos ir esclarecendo aqui. Expediente do Poder Executivo, projetos novos. Projeto de lei número 03/2021 autoriza o município a receber em doação áreas de terras e a firmar escritura pública de doação.
são áreas atingidas pelas avenidas Carlos Tarasconi e Rua Estácio Sobesiak. Então, esse também é um projeto novo. O município está recebendo uma área de terra em doação, que são aquelas áreas que foram atingidas pela Avenida Carlos Tarasconi, pela Rua Estácio Sobesiak. Então, vamos baixar para análise das comissões de Justiça e Assuntos Gerais. Projeto de Lei número 04/2021 autoriza o município a receber em doação a área de terras e a firmar escritura pública de doação na área de terras atingidas pela Rua Brasil. Da mesma forma, encaminhamos para as comissões de Justiça e Assuntos Gerais. Projeto de Lei número 05/2021 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, ESF São Peregrino, em virtude do afastamento da titular do cargo por licença saúde. Se nenhum vereador se opõe, nós colocaremos esse projeto em votação, porque, como diz aqui o texto, um agente de saúde está de licença, e aí há necessidade de contratar temporariamente uma substituta. Alguém se opõe que seja votado? Então, nós faremos a leitura do projeto. Projeto de Lei número 005/2021, de 29 de janeiro de 2021. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde. Alcione Graciotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, na Unidade de Saúde São Peregrino, para desempenho de atribuições junto à Secretaria Municipal da Saúde, conforme anexo único, nos termos do artigo 193 a 197 da Lei número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, o salário e a carga horária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo do estabelecido na Lei Municipal 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais ao término do contrato, acrescidas de 1/3, serviço extraordinário se necessário, adicional de insalubridade se necessário, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde, exercício de 2021 e seguinte, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O valor do contrato mensal é de R$ 1.442. Projeto em discussão. Em votação, vereadores podem votar. Algum microfone. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores.
Passamos ao expediente número 4. Projeto de lei número 06/2021 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de uma assistência social para a unidade de saúde mental, em virtude de alta demanda de atendimentos de pacientes no setor. Também parece ser um projeto que demanda uma certa necessidade e urgência. Se ninguém se opõe, nós faremos a leitura. O secretário fará a leitura do projeto. Projeto de lei número 006/2021, de 29 de janeiro de 2021. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um assistente social, Alcione Grassotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um assistente social para desempenho de suas atribuições junto à unidade de saúde mental, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que instituiu o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. As contratações de que trata a presente lei serão pelo prazo de 6 meses, podendo serem prorrogadas por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, os salários e as cargas horárias estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei Municipal 5.760/2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais acrescidas de 1/3, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social, adicional de insalubridade, se for o caso. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2021 e seguintes. Artigo 4º. Essa lei municipal entrará em vigor na data da sua publicação. O valor mensal é de R$ 5.708. Projeto em discussão. Em votação. Quando o pessoal vota aí, eu quero saudar também a presença do nosso secretário de Obras, Fábio Rigon, do ex-vereador, colega Ademir Concolato, do Antonioli, do Nelson Fiore, e também do Valdir Andretta, conhecido centroavante. Aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei número 07/2021, que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um assistente social para a Secretaria de Assistência Social, em virtude da titular do cargo estar atuando na função de coordenadora da unidade de acolhimento institucional, chegou um pedido da Secretaria de Administração, que solicita a retirada do PL, do qual nós faremos a leitura. Ofício número 001/2021, da Secretaria Municipal de Administração para senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Referência: retirada do PL número 007/2021. Vimos, por meio deste, solicitar à Egrégia Casa Legislativa a retirada do incluso projeto de lei número 007/2021, que dispõe sobre a autorização para a contratação por excepcional interesse público de um assistente social, uma vez que o impacto financeiro do presente projeto não pode ser finalizado a tempo em virtude da nova lei do Covid-19, número 173/2020. Sem mais para o momento, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores nosso protesto de estima e apreço. Os vereadores que concordam com a retirada pelo Executivo permaneçam como estão. O projeto, então, está sendo retirado de pauta.
Expediente do Poder Legislativo. Novos. Pedido de indicação número 01/2021 do vereador Gilmar Lovison dispõe sobre ligação de água do berçário industrial até o limite com Nova Bassano. O secretário fará a leitura da proposição. Pedido de indicação número 01/2021. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores. O vereador Gilmar Lovison, bancado do PTB, requer que o Poder Executivo solicite junto à Corsã para que seja feita a ligação de água do ponto da área do berçário industrial Carlos Eugênio Pandolfo, da Avimor, passando pela Vila Sabiá até o limite com o município de Nova Bassano. Justificativa. Muitas famílias residem nesse local e são atendidas por um poço artesiano comunitário. Mas o poço não está dando conta. A água não é de qualidade e costuma faltar com frequência, além de estar em um local com muitas pedreiras que usam explosivos, o que faz ter grandes possibilidades de faltar água. Conto com o apoio de todos os colegas e do Poder Executivo para solucionarmos essa importante questão. Eu penso que o nome aí do berçário industrial, Carlos Eugênio Pandolfo, acho que não é Pandolfo, né? É Ponzoni, né? Então, nós vamos pedir que depois a secretária faça a correção. Proposição do vereador Gilmar Lovison está em discussão. O vereador Gilmar, com a palavra. Para orientação de todos os vereadores, sempre que é usada a palavra, o vereador faz uso de pé. Opa, não estava tão ligado. Secretários aí presentes, demais que acompanham a executiva aí, plateia em geral, pessoal que nos assistem. Essa indicação aí é minha primeira, e que bom que foi a primeira 2021 também. Ela me fez assim ser um pouco apressado com a intenção do prefeito aí em campanha aí, trabalhar muito na água no interior. E isso me fez colocar em votação aqui dos senhores essa indicação por estar não estando sem água. Não é esta a ideia. Não estamos precários de água naquela região. Inclusive, o que foi lido aí no texto, é uma região de pedreiras, totalmente licenciadas para o trabalho, mas sabe-se muito bem que detonações podem haver fissuras e a água foge. Aí necessário um novo poço, tentativas, gastos. E, além do mais, é uma água que não tem muito boa qualidade. Dosada até aleatoriamente, às vezes não sabe se distinguir de um copo de água ou de leite. Acredito que não é tão saudável também. Gostaria muito, essa parceria que o município, acho que se propõe junto à Corsã, aí de fazer a ligação, de não estar incluídos aí, prefeito. Gostaria muito, se os senhores colegas concordar, incluir no trabalho da ligação de águas, passar esta ligação até a divisa do município, que é tão curtinho, não é tão comprido, não, e atenderia 49 famílias nesse poço que eu estou te falando, que eu estou vos falando. Fora alguns que têm fontes ali de outras fontes normal, outros poços. Então, eu acredito que chega até no número de 60. Eu acho que é muito importante a gente prevenir do que daqui a pouco falta água, de repente uma bomba de custo caro, o pessoal que está dependendo da água não tem muitas condições, são assalariados, aí dependem de tirar do bolso uma reserva que não tem e acaba subindo as escadas da prefeitura também pedindo algum socorro. Seria muito bom prevenir e eu acredito que nós estaríamos
trazendo também qualidade e saúde. Muito obrigado. Dilson Cassol com a palavra. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, plateia que nos assiste, nosso executivo todo presente aqui com seus secretários. Muito bom pedido, um projeto de extrema necessidade, só que temos que lembrar também que a Corção acho que também tem que fazer sua parte. Eu acho que temos que começar cedo a questão da prevenção e consciência com as nossas águas. Conheço muito local no interior, me criei andando em sanga, caçando caranguejo no meio de folhas, e essas sanguinhas estão desaparecendo. Fontes que eu, de tempo de guri, quando jogava um futebol, tomava água numa fonte, ao lado do campo de futebol, tomava água como se fosse um bezerro. Botava a boca lá na fonte mesmo, não tinha caneca, não tinha nada. E essas fontes estão sumindo. E por que estão sumindo? Infelizmente, as pessoas estão, a questão gananciosa às vezes, ou por falta de atenção mesmo, por falta de que alguém chame a atenção e que cuide daquela nascente, que faça uma preservação ao redor, que faça talvez com a prefeitura um trabalho de máquina, uma limpeza daquela fonte, e talvez que não seja para uso pessoal, mas que sirva para o uso de lavação de carros, de máquinas agrícolas, para os animais. Então, às vezes, sobrecarrega o nosso poder público, né? E, às vezes, não tem condições de atender a todos, mas se resolveria com essa questão de um trabalho de consciência, de valorização, e lembrar que aquela fonte lá pode ser muito útil. Né? Então, acho que vamos, quem sabe, os nossos colegas aí fazer um pedido, né, para a nossa Corção aí, né, que nos abastece, que nos faz todo esse trabalho, sempre um trabalho muito árduo, né, para atender a todos os bairros, às vezes com muita dificuldade, mas também que faça um trabalho de consciência, né, um trabalho, talvez, uma sementinha que seja plantada agora, mas que vai trazer para o futuro uma prevenção muito grande com uma água ali de fácil acesso, né, já que nós estamos no interior, né, se fôssemos uma cidade grande não teria como fazer isso, mas é simplesmente interior. Então, há sim condições de fazer lá um açude, uma pequena reserva de água para esses momentos aí que a gente passa e talvez desafogar um pouquinho, né? Não sobrecarregar tanto a nossa Corção aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Cláudio Dilda. Sempre que se toca nesse assunto, senhor presidente, senhores secretário e vice-presidente, caros mestres, prefeito, vice, chefe de gabinete, secretários e cidadãos, concidadãos nossos. Bom, estamos aqui, primeira vez, primeira sessão, dizia para o Perusso, olha aqui, ó, vocês se reelegeram em 3. 2/3 são novos. Então, por gentileza, algumas dicas não fazem mal a ninguém. Como, por exemplo, pedido para o mestre ficar de pé para falar. Eu teria começado a falar sentado também. Tá bom? Mas eu não quero falar sobre aqui modus operandi, mas reforçar o que o Cassol acaba de dizer. E começo lembrando, eu não sei se alguns dos senhores vão fazer as conexões de que, anos atrás, décadas atrás, tivemos um prefeito que criou um programa de drenagem de banhados. Se quiserem, eu digo o nome. Drenagem de banhados. O que é um banhado ou área úmida? Ele funciona como uma esponja. Quando tem bastante água, ele até extravasa, mas quando falta, ele vai liberando devagar, mantendo nascentes, mantendo arroios, mantendo rios. Essa é a função do banhado. E não drenar para plantar ali 1 hectare ou 2 a mais, não sei do que. Famílias que fizeram isto, poucos anos depois, lamentavam que não tinham água nem para o gado. E então,
Outro aspecto importantíssimo, e temos um testemunho, nós dois pelo menos, o Arroio Toledo, ali atrás da tua oficina. Esse arroio, quando piá, bom, faz bastante tempo, né? Mas isso não justifica. Nós bebíamos água nele, quase me afoguei nele, e hoje é o quê? O que vai para lá é água do esgoto, que começa aqui no São Pelegrino, Basalto, etc. É esgoto. Estive lá, a pedido do Tarcísio Panocelli, dando uma olhadinha. Olha, realmente, gente, no fundo do rio, aparecem aquela tipo espuma, que é o que? Matéria orgânica. Além de sofás, plástico nem se fala, e assim vai. Ali implica, lógico, o prefeito, a vice, quase se promovia a prefeita. O chefe de gabinete já se reuniram e estão tratando disto. Saneamento em Nova Prata. Mas não basta. Não basta. Por que qualquer sequinha, os nossos arroios, eles somem? Ou fica muito pouca água? Pergunto para vocês, se vocês chegarem a observar. Eles estão nus. O que é que eu quero dizer com isso? Não estão fazendo striptease, não. Quem fez a striptease das margens dos arroios fomos nós, que são as matas ciliares. Há que se repor se não quisermos pagar um preço mais alto. E situações como essa que você mencionou, elas estão sendo cada vez mais comuns. Por quê? Porque a população, na possibilidade de ter a água mais fácil, simplesmente abandonou nascentes. Abandonou. Então, minha gente, precisamos, concordo com a Sol, de um programa onde se tenha uma visão bem eclética, porque não adianta só querer, digamos, conservar a meia dúzia de nascentes, mas tem que ter ao redor nas nascentes pelo menos 50 metros de proteção. Essa lei é tão antiga quanto quem nasceu em 1971, não, perdão, 65, é a lei 4771, agora substituída pela 12305, o novo Código Florestal. Repor as matas ciliares. Não tem saída, ou vamos pagar um preço muito alto. Muito alto. Porque, meu caro mestre, vai faltar água até da Corsã. Porque o Arroio Retiro, se vocês pegarem a lei orgânica, que eu dei meus pitacos lá em 90, tem lá proteção do Arroio Retiro. Que proteção ele recebeu? É a pergunta que fica. Então, vamos buscar água lá no Rio da Prata. Muito bem, tem. Nada contra. Agora, qual é a qualidade daquela água? Aí está o prefeito que, 1 ou 2 semanas atrás, esteve lá no Rio da Prata, nas imediações de André da Rocha, tirando buchada de dentro do Rio da Prata. Buchada. Ou seja, abigeato, provavelmente. E fora os agrotóxicos que passeiam belos e fagueiros. E lembrem, o nosso sistema de filtragem de água não retira molécula química. Não retira. Quem vai filtrar é o rim. Desculpe, gente, eu, depois de 35 anos trabalhando nisso, eu não consigo ficar quieto agora. Sim, meus caros colegas vereadores, sim, proponho uma frente, mas uma frente decidida e decisiva.
Porque é possível, sim, em Nova Prata, 30 mil habitantes, fazer o caminho de volta. Ainda é possível. Proposição do vereador Gilmar Lovison em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de informações número 01/2021 dos vereadores Roseli, Jandir, Dilson e Gilmar Lovison dispõe sobre valores recebidos para combate à pandemia do Covid-19. Secretário, fará a leitura. Pedido de informação número 01/2021. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores Roseli, Jandir, Dilson e Gilmar Lovison, no uso de suas atribuições, requerem as seguintes informações do Poder Executivo. Qual o valor total recebido do governo federal e estadual para combate da pandemia Covid-19 até o presente momento? Qual foi o destino e utilização, bem como a quantidade que tem em caixa? O valor gasto em aquisições de materiais e pagamentos de despesas, itens adquiridos, quantidades e seus respectivos valores unitários de compra. Se teve pessoal contratado para combate à pandemia, informar quem foram e se foram realizadas horas extras também para esse fim. Informamos ainda que no ano passado o então vereador Altir Ferro, através do pedido de informações número 04/2020, solicitou informações sobre valores repassados, mas teve a resposta muito vaga através de ofício do gabinete número 180/2020, que não especifica com o que foi gasto os valores, que itens foram adquiridos, se teve pessoal contratado e para que funções, e se houve realizações de horas extras. Portanto, solicitamos informações mais completas. Contamos com a colaboração dos colegas e do Poder Executivo. Palavra à disposição. Alguém escreveu? Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa, nosso prefeito Alcione, nossa vice-sandra, secretários e demais pessoas aqui presentes. Nosso colega, ex-colega Ademir Concolato, é um prazer te ver aqui. Vamos continuar trabalhando juntos da mesma forma. Bom, esse pedido de informação nós fizemos porque nós do PSD conseguimos valores para o Covid-19, para ajudar com o deputado Danley. E nós indicamos parte desses valores para a compra de uma ambulância para o nosso hospital. Que nós temos o conhecimento que os carros que estão lá estão muito ruins. E eu fui por várias vezes falar com a antiga secretária e pedi para que fosse comprado esse veículo. Passou-se o ano, estamos aqui agora, sabemos que veio bastante dinheiro, e é por isso dessa informação, porque a ambulância não foi comprada. E foi a única indicação que nós fizemos de todos os valores que a gente conseguiu trazer para o nosso município. Então, nós queremos uma explicação e que, se houver dinheiro em caixa, que eu acho que deve haver, que seja comprada, então, essa ambulância. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Jandir Rassi. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Gilmar Perusso, secretário, vice-presidente aí, Barato, meus outros colegas vereadores, ao nosso chefe do executivo aí, Alcione, a vice, todos os secretários que estão aí, pessoal que estão aí. Um secretário eu conheço, outros não conheço, mas a gente vai se conhecendo.
Então, aí vai cobrar também, né? E quer ser cobrado, né? Assim, ó, nem foi falado, foi pedido, eu acho que se mexe com saúde, né? Então, eu acho que tudo que é saúde tem que ser fiscalizado. Então, eu peço, não fazia parte do ano passado aqui nessa mesa, mas eu acho que temos que apresentar todos, senhor presidente, aqui nessa casa, todos os recibos das despesas do ano passado, com o dinheiro que veio para o Covid, para Nova Prata. Todos. Nós estamos pedindo, nós vereadores aqui, quero que o chefe, Tigo, ou o presidente também do hospital, venha prestar conta de todos os trabalhos, todo o dinheiro que veio para Nova Prata para o Covid-19 do ano passado. Tá? Esse é o meu pedido e o pedido de mais dos meus colegas aí. Tá? Uma boa noite a todos. Em votação, o pedido de informações. O vereador Dilson, vou lá. Que está entrando depois aqui, nós vamos ter que ver, mas a palavra está assegurada. Eu reforço o cumprimento a todos. Na verdade, só ia colocar que eu acho que todo mundo está no Rio Grande do Sul, né? Estamos privilegiados na bandeira, nos casos e na quantia de vacinações. E só que temos que lembrar que não acabou, né? O problema está aí ainda. Então, acho que temos que ter essa consciência da onde está, no que foi e no que será gasto esse dinheiro. Então, acredito que é só se reforçando aí, porque o problema está aí e não podemos abaixar a guarda, né? Então, temos que ter essa consciência e essa informação do que foi feito, que temos muito para fazer e temos que ter esse respaldo aí na questão financeira, porque o nosso hospital aí, daqui a pouco, né, temos que ter esse asseguramento da parte financeira. Só esse reforço. Obrigado. O nosso sistema aqui está com delay, que nós vamos ter que verificar isso para a próxima sessão. Então, o vereador está se inscrevendo e não está aparecendo com atraso. Não há mais nenhum vereador inscrito. Então, agora sim, em votação, o pedido de informações. Aprovado por todos os vereadores. Este foi o último expediente da ordem do dia. E dizer ao vereador Jandir que todos os pedidos que vierem a essa casa e forem aprovados, no dia seguinte eles já são encaminhados para serem respondidos. E quando vier a informação, fica à disposição dos vereadores para que tenham todo o acesso e possam consultar e fazer a sua análise. Nós temos aqui 2 pedidos de diária retroativa do dia 4 de janeiro, da vereadora Roseli Albuquerque, viagem a Porto Alegre, participar da reunião na Brigada Militar, participar da reunião no gabinete do secretário de Segurança, número de diárias requeridas, meia diária. Em votação, o pedido da vereadora. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Também pedido de diária do vereador Dirus Cassol, também dia 4 de janeiro de 2021, destino Porto Alegre, participar da reunião na Brigada Militar, participar da reunião no gabinete do secretário de Segurança, número de diárias requeridas, meia diária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado os 2 pedidos de diária da vereadora Roseli e do vereador Dilson Cassol. Alguns avisos, então. As correspondências todas que chegam a essa casa ficam à disposição na secretaria, né, para os vereadores que quiserem tomar conhecimento, podem se dirigir em qualquer horário, durante o expediente, terão acesso.
Também dizer que nós criaremos agora um grupo de WhatsApp dos 11 vereadores e ali colocaremos também algumas informações, como correspondências também, né? E alguns avisos. E também ali os vereadores podem trocar alguma ideia, dar alguma sugestão. E a gente pede para que se limite apenas a questões mais essenciais, sem muito bom dia, muito boa noite, muito aquilo lá que acaba ninguém olhando e atrapalhando, tá? Então, para questões mais funcionais mesmo. Então, pode criar esse grupo de WhatsApp, incluir todos os vereadores e aí eles podem participar por ali também. Só para lembrar, nós tivemos a indicação dos líderes de bancada para esse exercício 2021, do MDB Agenor Minosso, do PSB, vereador Claudio Miro Koproski, do PSD, vereador Jandir Rassi, PTB, vereador Dilson Cassol, PSL, Idacir Pegoraro, e do DEM, Clécio Zamin. O vereador que ocupa a posição de líder de bancada, no final do expediente, além de fazer uso da palavra normal, poderá, ao final, se quiser voltar para a tribuna como líder, tem esse direito de fazê-lo. Só o líder de bancada pode ir de novo para a tribuna, né? Além de algumas outras prerrogativas aí também que competem ao líder de bancada e a gente vai, aos pouquinhos, vai informando. Quero também saudar o jornal Correio Livre, que esteve presente na noite de hoje, a Juscelia, ex-conselheira tutelar, a Elisandra Dalariba, ela é coordenadora do CRAS, né? Sejam bem-vindos. E também nós temos que constituir aqui as comissões. Nós temos 3 comissões, são elas Finanças, Justiça e Assuntos Gerais. Então, em regra, a gente costuma distribuir, né, entre os vereadores, são 3 vereadores de cada comissão. Como o presidente não participa, sobra um vereador, e esse vereador, ele pode participar, ele tem o direito e até o dever de acompanhar os expedientes que vão para as comissões, mas ele não fica obrigado a assinar, né, os pareceres. Antes de passar aqui a sugestão, tem algum vereador que nesse ano de 2021 gostaria de não integrar as comissões? Repito, pode participar de todos os debates, todos os expedientes, pode ter acesso a todos os projetos que estão nas comissões, só não vai assinar o parecer que vem de lá. Tá bem. Então, a sugestão... Ninguém quer ficar de fora? Então, vamos lá. Então, nós vamos deixar uma comissão com 4 membros. A sugestão, Finanças. O vice-presidente da Casa, o vereador Marcelo Barato. O vereador Dilson Cassol, se alguém não aceitar e quiser trocar, pode dizer. E o vereador Claudio Miro Koproski. Comissão de Finanças, ok? Todos de acordo? Na verdade, todos os vereadores têm acesso a todas as comissões, né? Mas esses são os responsáveis pela liberação daqueles projetos que estão naquelas comissões. Comissão de Justiça, o vereador Cláudio Dilda, Idacir Pegoraro e Jandir Rassi. Comissão de Assuntos Gerais, vereadora Roseli, vereadora Agenor Minosso, o vereador Clécio Zamin, e nós vamos incluir aí também o vereador Gilmar Lovison. Alguém tem alguma objeção? Diga. Não. Essa escolha, na verdade, é uma distribuição que eu estou sugerindo, mas se alguém quiser
escolher outra comissão e fazer uma troca, a gente faz. Não é nada impositivo. Pode ser isso, então? Então, pode ser? Então, eu vou só repetir aqui para que os vereadores anotem e participem principalmente da sua comissão. Porque os projetos, quando encaminhados para as comissões, se não houver lá análise e o parecer, eles ficam presos lá nas comissões, aguardando para voltar para a ordem do dia. Então, Finanças ficou o vereador Marcelo Barato, o vereador Dilson Cassol, o vereador Claudemiro Koproski. Comissão de Justiça, vereador Jandir Rassi, Idacir Pegoraro, Cláudio Dilda. E Assuntos Gerais, vereador Agenor Minosso, Roseli Albuquerque, Clécio Zamin e Gilmar Lovison. Nós precisamos estabelecer aqui um horário de reunião das comissões. Normalmente, as reuniões são, como a sessão são às segundas-feiras, as reuniões são de comissões na quarta-feira, também às 19 horas. 18h30, o que não impede o vereador de vir aí, não é proibido do vereador vir aí, deixar o seu parecer durante o dia, se não for possível vir no horário. Mas vir no horário é indicado porque pode debater com os demais vereadores. 18h30? Quarta-feira, 18h30, então. Reunião das comissões aqui na Câmara de Vereadores. Tá? Já na próxima. Nós temos 3 sessões nas segundas-feiras e no mandato anterior, por solicitação da vereadora Roseli, a última sessão do mês era na quarta-feira. Então, ainda há essa tua solicitação. Então, eu submeto aos demais vereadores, porque antes sempre as sessões eram todas as segundas-feiras. E aí houve essa solicitação e passou a ser primeira semana, segunda, segunda semana do mês, segunda-feira, terceira semana do mês, segunda-feira, e a última, a quarta do mês, na quarta-feira. Algum vereador pretende que as sessões sejam sempre às segundas ou nós podemos manter essa sessão na quarta? Se houver divergência, nós teremos que fazer aqui uma escolha pela maioria. Então, há esse pedido, né, para que a última sessão, ou seja, a sessão da quarta semana seja na quarta-feira. Lembrando que quando o mês tem 5 semanas, na última semana não há sessão. Tá? Quando o mês ocorre do mês de 5 semanas. Algum vereador gostaria que a sessão da quarta semana, na quarta-feira, voltasse para segunda-feira? O vereador Cláudio Dilda quer justificar o seu pedido? Eu não sei por quê. Segunda, quarta. Qual é o motivo? Vereadora Roseli. Primeiro, nós combinamos na outra legislatura que tem pessoas que trabalham e não conseguem vir à Câmara presenciar na segunda-feira. E tem a opção da quarta-feira. Tem pessoas que trabalham nesse dia e que não estão. E uma vez por mês tem a oportunidade de vir aqui e presenciar a sessão. Algum vereador Também. aqui, algum vereador não pode vir às sessões na segunda-feira? Algum vereador.
Roseli? Na última do mês eu não posso vir na segunda-feira. Então, nós temos esse impasse e eu vou ouvir até esgotar os argumentos, porque depois, mantida a divergência, nós vamos ter que... Quem trabalha na segunda noite deve trabalhar na terça, quarta, quinta e sexta. Mas aqui vamos ser bem... Nós trabalhamos só na segunda e na quarta aqui. E tem pessoas que trabalham desta forma também. Vamos aqui colocar de forma bem transparente. A vereadora Roseli tem um impedimento na quarta-feira, na segunda-feira da quarta semana do mês, em função de trabalho ou de viagem. Então, seria para atender um pedido dela. Eu vou transferir essa questão para que a gente possa decidir na reunião de comissões, porque eu não gostaria de colocar isso em votação aqui, né? Quem sabe lá a gente possa conversar entre nós numa reunião de comissões e aí chegar a uma decisão que não demande uma votação. Pois não, vereador? Presidente, eu acho que é simples. Agora a vereadora colocou a motivação. Então, isso eu aceito. Agora, que o trabalhador, quem trabalha à noite, trabalha de segunda a sexta. Não é porque eles não vêm, lamentavelmente. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma sessão ao sábado à tarde. Bom, Tá? mas Se então... quiséssemos. Agora, só concluindo e calo-me. Está justificado. Nenhum problema, retiro o meu questionamento. Bom, mas eu, de qualquer forma, vamos deixar para todos opinarem lá nas comissões e depois nós voltamos com essa questão. Eu já encaminhei para as comissões e esse assunto vai ser trazido de lá. Nós também temos uma outra colocação. Sempre que for utilizado o veículo da Câmara de Vereadores, tem que haver uma comunicação prévia à mesa diretora, até porque, se houver um acidente, se houver qualquer ocorrência fora do normal, né, nós precisamos estar sabendo. Então, apenas, como sempre nós fizemos, um comunicado com antecedência para que não haja nenhum inconveniente. Todos os vereadores têm o direito de fazer uso do veículo e do motorista da Câmara de Vereadores, para fins, obviamente, de interesse público, de interesse da própria Câmara. Pois não, vereador? Desculpe eu interferir de novo, mas só uma observação. O veículo é para uso dos vereadores. É isso? Então, só um alertazinho, porque eu vivi na minha atividade profissional um problema muito sério. Não se dá carona. Se der um acidente e alguém se machucar e ele não é da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores, no caso o senhor presidente, vai ter muita dor de cabeça. Foi o que eu tive num acidente com uma equipe técnica que deu carona para terceiro. Na verdade, o que diz a nossa legislação é que somente poderá estar no carro da Câmara de Vereadores alguém que não seja vereador, desde que acompanhado por um vereador e autorizado pelo aquele próprio vereador. Por exemplo, né, imaginemos que tem uma viagem a Porto Alegre, vai o vereador Gilson e o vereador Barato. E há uma solicitação do
advogado da prefeitura ir junto para Porto Alegre, porque a reunião lá é a mesma. Nesse caso, o advogado da prefeitura poderá ir junto porque no carro está um vereador. Isso é o que diz a nossa lei. Fora disso, o motorista dá carona para outra pessoa, sem que aquela pessoa esteja acompanhada de um vereador, isso na lei já está previsto e não é permitido. Assim é a nossa legislação. Está entendido? Para uso da tribuna, vereadores que tiverem interesse podem se inscrever. Basta clicar ali pedindo a palavra. Se não houver nenhum interesse, o Gilson está escrito de antes, não é de agora. Algum vereador está pedindo tribuna? Vereador Gilson Cassol. Sim. Boa noite novamente, reforçando os cumprimentos a todos. Agradecer aqui o brinde que recebemos da CDL, demonstrando esse interesse em a parceria com nós vereadores, e isso tudo somando forças, né, para o nosso município. Então, acredito que é a primeira sessão, os colegas que estão chegando aí um pouquinho apreensivos ainda, um pouco, né, mas isso já passei com 2 vezes que fiquei de suplente e consegui superar, é coisa fácil. Acho que nós temos que ter a convicção e a única certeza que nós temos que ter é da política correta. Acho que política certa, eu acho que deixar de lado interesses pessoais, né? Eu acho que tendo isso em mente, tendo isso na nossa consciência, o restante de onde se vota, como se faz um projeto, como se pede uma proposição, isso tudo é fácil, isso tudo se aprende. Agora, o caráter, a nossa lealdade, aquilo que nós fomos eleitos para ser representar a demanda do povo, isso acho que não é aprendizado, isso a gente carrega com nós aí, é para a vida toda. Então, eu me coloco à disposição, vários secretários aqui já tive a satisfação de ter reuniões e me encontrar e conversar, às vezes até na rua aí, tive a visita do Fábio lá no meu estabelecimento. Então, quero deixar à disposição, como já falei para o Felipe também, que ele pode contar comigo se eu tiver que fechar a minha oficina e sair de imediato para estar junto, para somar forças, para nós resolver a demanda e, quem sabe, dar um rumo certo do que é uma secretaria, do que ela tem que fazer e, com certeza, qual é o trabalho do vereador, que é fiscalizar. Então, indiferente disso, eu quero sim receber as críticas, mas também quero criticar onde for necessário. Então, estou aí para somar e quero, com certeza, eu tive que ouvir de alguns, né, candidatos que já foram candidatos, não se elegeram, que tiveram a audácia de falar que não tiveram tempo de fazer campanha, né, por isso não foram reeleitos. Eu acho que o período de campanha começou no início do ano já, né? Então, esse é o nosso trabalho. Para ter o sucesso, temos que ter o bom trabalho antes. Então, agradeço a todos. Peço a compreensão aí da mesa diretora, de alguns, quando eu tiver alguma dúvida, com certeza irei questionar. Não me envergonho de errar. Eu acho que temos sim essa possibilidade de errar e reconhecer e ter a humildade de pedir as desculpas, né? Com isso, evoluímos. Então, me coloco à disposição do Executivo, o prefeito, nosso prefeito Alcione, a Sandra, o chefe do gabinete, né, o nosso mestre, que estou aí para somar força com todo mundo. E que puder contar comigo na parte de vereador, é só me chamar que estou à disposição. Muito obrigado a todos. E, com certeza, é só a primeira sessão de todas e dá vontade de permanecer aqui, discutir, debater e continuar nesse trabalho. Muito obrigado a todos e até segunda-feira que vem. Mais algum vereador inscrito? Vereador Claudio Miro Koprowski. Boa noite, presidente, colegas vereadores, executivo aqui presente, é uma honra. Isso é um sinal de comprometimento também com o legislativo. Secretários, demais cidadãos,
em especial aí o meu amigo Nelson Fiore, uma honra vê-lo aqui, que eu acredito que nos últimos 4 anos não tenho memória de ter lhe visto. Mito sempre presente e uma saudação especial também ao Fim, parceiro de sempre. Quero dizer que eu estou conversando quase que diariamente com o secretário de Obras, o nosso amigo Fábio. As solicitações são bastantes. O Doad Brena também é uma pessoa que eu estou mantendo contato semanalmente, se não diariamente. E sabemos que tem muitas demandas. Também sei, e a população sabe, das dificuldades que se tem com questão de pessoas e questão de máquinas. Tá? E isso se sabe que também necessita de um período para fazer esses ajustes. Tá? E esse tempo nós temos que ter a calma, a tranquilidade e temos que dar esse período de organização do Poder Executivo. Estamos vendo que tem muitas ruas com capins altos, bastante altos, né? Calçamentos paralelepípedos que estão levantando em algumas ruas, que também tem que fazer as colocações. Mas, como eu disse anteriormente, temos que ter essa paciência para ter essa organização e depois fazer uma, eu diria assim, uma cobrança. Mas essa cobrança temos que ter a consciência desse momento, por isso que a gente vem dialogando e mostrando, e algumas coisas já estão sendo atendidas aí pelos secretários. Um ponto que eu quero ressaltar que é muito importante, e o que nós temos que focar, e nesses últimos 4 anos que eu fui vereador, eu sempre que tinha a possibilidade, que eu não sou muito de ficar repetindo as coisas, eu não gosto de ser muito papagaio, de ficar sempre falando a mesma coisa, mas nós temos que cuidar muito da questão da agricultura e basalto. Porque hoje a agricultura, se nós vamos olharmos em termos de economia e de desenvolvimento, em termos do PIB, o que está crescendo, o que está segurando o nosso país é a agricultura, é o agronegócio. E é isso que nós temos que focar e cuidar muito. Manter os jovens no campo, na roça, porque eles também são empreendedores. E eu sempre digo que o agricultor é um dos caras mais corajosos que mais arriscam, porque eles dependem da natureza, tem que chover ou tem que dar sol, eles dependem do preço do governo. Então, se tem preço, se não tem preço, então nós temos que cuidar, porque eles que trazem o alimento, o pão de cada dia. E eles que estão mantendo o nosso país sempre com o PIB elevado. Se a gente formos olhar, não é a indústria, não é o serviço, mas sim é o agronegócio e a agricultura. Nós temos que cuidar. E nós também eu sei que nos últimos 4 anos tivemos muita dificuldade em questão de algumas máquinas para a agricultura. E, inclusive, eu fiz algumas proposições e batalhei muito para que fosse sido terceirizado a parte de máquinas, principalmente máquinas pesadas, como a questão de draga. E, inclusive, fiz alguns cálculos onde cheguei à conclusão e apresentei no executivo passado que o custo terceirizando essas máquinas pesadas é menor do que termos máquinas da prefeitura. E o serviço, tenho certeza que ele é feito com muito mais rapidez. E mais, não digo qualidade, mas mais rapidez, com certeza. E muitas vezes o agricultor ele precisa dessa rapidez. Porque tu tem um período para preparar a terra, não é em qualquer momento que tu vai conseguir preparar. Então eu peço que o executivo verifique, acompanhe isso, tenho certeza que já estão se mobilizando em algum sentido, mas temos que cuidar muito dessa questão da agricultura em Nova Prata, para manter o nosso jovem lá. Que um dos pontos muito positivos, muito importante que foi feito na administração passada, foi levar a internet para praticamente toda a população pratense no interior. Isso vem de encontro à questão também da água, que foi mencionado anteriormente pelo nosso colega Lovisão, que temos que cuidar, que também tem muitas comunidades do interior que estão ainda sem água. Então, isso é um ponto importante, que inclusive eu já conversei com o executivo, que
agora no final do ano. Inclusive, eu solicitei para o secretário de Finanças, amanhã até vou até a prefeitura conversar com ele, se ele estiver presente, que no final do ano o secretário de Obras do Estado, o José Stedley, tinha passado do governo do Estado R$70 mil, que não é nada de exorbitante, é um valor bem baixo, inclusive, para perfurar 2 poços artesianos em comunidades do interior. Isso é nada perto de uma necessidade, mas é um passo. E tem alguns que já, São Caetano, que ficou, que o Agenor Minosso também se envolveu bastante, está agora, graças a Deus, funcionando depois de muitos anos. Tem na Fazenda Pratinha, que eu acho que está bem encaminhado também. Desculpa, na Fazenda Pratinha, está bem encaminhado. E tem ali na comunidade de Santo Stanislau também, que está sendo encaminhado. Então, são questões importantes para manter as pessoas do interior, que são muito importantes para a economia e muito importante para nós cidadãos. Muito obrigado. Boa semana a todos. Eu quero informar também que agora, durante a semana, estaremos provavelmente renovando o contrato com a Rádio Prata, no programa da Câmara de Vereadores, aos sábados. Então, logo feita a renovação, os vereadores, então, poderão também ocupar, no sábado, das 9h30 às 10 horas, a partir da deliberação, sempre na sessão, quem vai poder ocupar aquele espaço, que deverá, claro, ser ocupado por todos que quiserem. Quero saudar também o Osmar, que bom vê-lo de volta, Osmar. Que Deus te dê bastante saúde. Saudar também aqueles que nos assistem, especial ao nosso amigo o Lupinho, o Lupicínio Rodrigues Filho, e a ex-vereadora Clarice, que estão mandando um abraço. Agradecer mais uma vez o prefeito Alcione, vice-prefeita Sandra, chefe de gabinete Eduardo, todos os secretários, demais pessoas que estiveram nos prestigiando na noite de hoje, e dizer que sim, que nós temos plena consciência de que a Constituição diz que os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, têm a sua independência, cada um dentro das suas atribuições. Eu costumo dizer que o prefeito não faz o que o juiz não faz o que o presidente da Câmara faz, e nem tampouco o presidente da Câmara faz o que o prefeito faz, porque cada um tem a sua competência. Então, o Executivo tem o nosso respeito, tem a nossa consideração, tem os nossos votos para que faça o melhor dos governos, e tem também a nossa parceria. Então, conte com a gente, aquilo que for bom para o município certamente será acolhido por essa casa. Dito isso, não havendo mais nada a tratar, então, desde já, convoco os vereadores para que, quarta-feira, às 18h30, preferencialmente neste horário, os vereadores já analisem os projetos que hoje foram baixados para as respectivas comissões. Obrigado pela presença, uma boa noite e uma boa semana a todos.